Sabe como uma fábrica inteligente realmente funciona por dentro? O segredo todo está nos dados. A indústria 4.0, no fim das contas, é toda construída em cima da coleta e da análise de informação. E hoje, a gente vai seguir a jornada incrível de um único dado, desde o segundo em que ele nasce lá no chão de fábrica até suas aplicações mais futuristas. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa explorando o que seria o sistema nervoso da fábrica, para entender como os dados nascem. Depois, vamos dar uma olhada nessa avalanche de informação que é gerada, descobrir onde tudo isso fica guardado, como vira ação de verdade e, por fim, como isso tudo dá vida a uma fábrica virtual. Bora lá? Primeiro, vamos imaginar uma fábrica como se fosse um corpo, um organismo vivo. Ela precisa ter um sistema nervoso, certo? É exatamente aí que tudo começa. A gente está falando da rede que captura cada pedacinho de informação vital direto do coração da operação. Então, a grande pergunta é essa: como é que uma fábrica moderna sente o que está acontecendo? Como ela se comunica e, o mais importante, como ela pensa para tomar decisões? A resposta, claro, está toda no fluxo de dados. Olha só, tudo se resume a 3 passos principais. Primeiro, a coleta. Imagina uns sensores minúsculos em cada máquina, funcionando como olhos e ouvidos, pegando tudo em tempo real. Depois, vem a comunicação. Esses dados não podem sair falando ao mesmo tempo, né? Eles precisam de uma língua em comum para se entender. E por último, a concentração. É aqui que um sistema chamado escada entra em campo. Pensa nele como se fosse o cérebro da operação, juntando todas as informações, monitorando e guardando para a gente analisar depois. E aqui está o pulo do gato, os protocolos. Eles são basicamente as regras de gramática da linguagem das máquinas. Sem eles, seria uma bagunça total. E tem de tudo, viu? Protocolos específicos para aparelhos de IoT, outros para o maquinário industrial mais antigo. A mágica mesmo acontece quando todos eles conseguem conversar sem nenhum problema. Essa é a base de uma fábrica conectada de verdade. Ok, então a gente já sabe como um dado nasce e como ele viaja. Mas e quando não é só um dado? E quando são milhões deles chegando o tempo todo? O que acontece quando essa gotinha vira um verdadeiro tsunami de informação? É aqui que a coisa fica séria. A gente entra no território do Big Data. E não estamos falando só dos dados das máquinas. Pensa que é como tentar beber água de um hidrante. Tem dado da produção, claro, mas também da administração, das redes sociais, dos comentários de clientes, tudo junto. É um universo de informação tão gigante que a gente precisa de ferramentas totalmente novas só para começar a entender o que está acontecendo. Mas não é qualquer amontoado de dados que pode ser chamado de Big Data, não. Ele precisa cumprir alguns pré-requisitos. Antigamente, o pessoal falava em 5 Vs, mas o conceito foi evoluindo. Hoje em dia, já existem até 10 características que definem a complexidade e, mais importante, o potencial que ele tem. Desses 10, vamos focar nos 5 principais. Volume. É uma quantidade de dados absurda. Velocidade. Eles chegam numa rapidez alucinante, em tempo real. Variedade. Não são só números, tá? São textos, fotos, vídeos, de tudo um pouco. Veracidade. Dá para confiar nesses dados? Eles são precisos? E, por fim, o mais crucial de todos, o valor. A gente consegue transformar essa bagunça toda de informação em algo que realmente ajuda a tomar decisões melhores? Certo, então temos uma montanha de dados. A próxima pergunta é meio óbvia. Onde a gente enfia tudo isso? E como a gente processa essa enormidade sem que o sistema todo trave? A resposta, como já dá para imaginar, está na nuvem. Vamos pensar na diferença. O jeito antigo era ter aqueles servidores gigantes e caríssimos dentro da própria empresa. Isso significava um investimento inicial altíssimo e uma equipe só para cuidar deles. A computação em nuvem muda completamente o jogo. É como alugar em vez de comprar. Você paga só pelo que usa, outra pessoa cuida da manutenção e dá para acessar os dados de qualquer lugar do mundo. Essa flexibilidade é, sinceramente, uma revolução para a indústria 4.0. Mas guardar dados é só metade do caminho, né? Não adianta nada ter um monte de informação parada se a gente não fizer nada com ela. O poder de verdade está em analisar tudo isso para achar padrões, ter ideias e, no fim, tomar decisões mais espertas. É aí que entra a análise de dados. E os benefícios são gigantescos. Analisando os dados industriais, as empresas conseguem reduzir custos porque acham onde estão os gargalos. Conseguem tomar decisões mais rápidas e inteligentes porque elas são baseadas em fatos, não em achismos. E podem até inovar, criando produtos e serviços que antes eram impossíveis. É literalmente o cérebro que move a operação inteira. E como isso funciona na vida real? Bom, por exemplo,
a manutenção preditiva. Em vez de esperar uma máquina quebrar, os sensores podem avisar quando ela vai falhar e aí dá para consertar antes do problema acontecer. Ou pensa nisso, cruzar dados de rede social com números de vendas para entender de verdade o que o cliente quer. Dá para prever a demanda do futuro para não sobrar nem faltar estoque, dá até para simular o processo de produção inteiro no computador para achar onde as coisas emperram. Agora, se prepara para a parte mais impressionante dessa jornada. A gente vai explorar a aplicação mais futurista de todos esses dados. A capacidade de criar uma cópia digital exatinha da fábrica e poder interagir com ela. É aqui que a realidade virtual entra em cena. Ela pega todo aquele oceano de dados que a gente falou e transforma num ambiente digital onde dá para mergulhar de cabeça. Imagina só poder andar pela sua fábrica, treinar a equipe, testar um processo novo ou redesenhar a linha de produção, tudo isso sem mexer num único parafuso do mundo real. A experiência de RV se apoia em 2 pilares. O primeiro é a imersão. Tudo começa com o capacete de realidade virtual. Ele foi feito para enganar os seus sentidos, para fazer com que o cérebro acredite que está mesmo naquele mundo digital. Ele bloqueia o mundo real e te joga de cabeça lá dentro. O segundo pilar é a interação, porque não é só para olhar, é para fazer. É aqui que entram as luvas de dados. Com elas, dá para pegar objetos virtuais, operar máquinas digitais e mexer no ambiente como se estivesse lá de verdade. A pessoa deixa de ser só um espectador e vira um participante ativo. Então, no fim das contas, a história é essa. A jornada incrível de um dado, que começa como um simples sinalzinho no sensor e se transforma numa peça-chave de um mundo virtual complexo e interativo. Essa é a verdadeira história por trás da revolução da indústria 4.0. E isso deixa a gente com uma última reflexão. O pessoal vive dizendo que os dados são o novo petróleo. Se isso for verdade, a grande questão que fica é: quem é que vai construir as refinarias do futuro? Quem vai ser responsável por transformar toda essa informação bruta no combustível que vai mover o nosso progresso?